Deficiência auditiva. Será um problema ou uma solução? Uma deficiência ou um superpoder? É isso que a gente vai descobrir hoje com a HQ da Cecibel, A Surda Absurda. Roda a vinheta. Oi pessoal, eu sou a Larissa, estudante de letras e professora de inglês, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre A Surda Absurda da Cecibel, que foi um livro que eu conheci com meu amigo o Nilo, Carioca Literário. Se vocês quiserem acessar o Instagram dele, eu vou deixar aqui para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho dele. Esse livro, na verdade, ele é um lançamento da Geektopia, que é um selo da editora Novo Século, e foi uma leitura, assim, muito impressionante. Eu não tava assim, botando muita fé no livro, mas foi uma leitura assim, muito enriquecedora. Ela é simples e gostosa, divertida, então foi uma leitura que me impressionou bastante. Essa história, na verdade, ela é uma autobiografia da própria autora, então vai contar um pouquinho sobre a história da Cecibel, que é a autora do livro, e conta como ela conseguiu lidar com a surdez quando ela era criança em uma sociedade onde todo mundo conseguia ouvir, como ela se sentia, o que ela achava que as pessoas pensavam dela. Então conta um pouquinho dessa fase de transição que ela teve para aceitar que ela era surda. Como a própria autora explica no final do livro, essa não é uma autobiografia 100% verídica. Ela deu uma incrementada na história para mostrar mais o que ela sentia quando estava passando por essa fase do que propriamente fatos verídicos que aconteceram na vida dela. Alguns personagens foram reais e outros são nada mais nada menos do que a fusão de pessoas que participaram da vida dela, e ela acabou criando um personagem único. Mas ela explica que só porque ela passou por esse tipo de experiência, isso não significa que aplique para todas as pessoas com deficiência auditiva, porque cada um tem sua própria história e cada um aceita essa deficiência de uma forma diferente. Mas ela, sendo uma criança extremamente criativa, ela conseguiu levar em consideração esse seu problema como um superpoder, criando a nossa linda personagem surda absurda, que acabou se tornando uma super heroína durante toda a história. A Cecibel, ela não nasceu surda, ela acabou ficando surda aos 4 anos de idade por conta de uma doença. Ou seja, ela teve que passar por essa fase de transição que muito provavelmente foi muito traumático para ela. Primeiro ela foi para uma escola onde só tinha crianças surdas para ela poder se adaptar com essa sua nova realidade, mas logo em seguida ela teve que ser transferida de escola para uma escola onde ela era a única surda e ela não queria se passar por surda de jeito nenhum. Depois de um tempo, ela ganhou um aparelho auditivo chamado Phonic Ear, que nada mais é do que um aparelho gigante que ela carregava no peito, que tinha fones de ouvido para ajudar ela a ouvir melhor. Aquele fone que era nada mais do que um aparelho auditivo extremamente poderoso para ajudar ela a se interagir melhor em sala de aula e entender exatamente o que o professor está falando, já que uma das coisas que ela sentia muita dificuldade com os aparelhos auditivos normais era entender o que as pessoas falavam, não necessariamente saber que elas estão falando. Mesmo ela conseguindo ouvir os sons, era muito difícil conseguir entendê-los, então assistir TV, ouvir o rádio, ou até mesmo pessoas que falam com a mão na boca ou que dificultam essa leitura labial acabam gerando problemas para entender o que elas estão falando. Então ela também, além do aparelho auditivo, ela se usava de outros artifícios para poder conseguir ter essa comunicação. Que nem eu falei, um dos casos foi a leitura labial, e ela também teve a oportunidade de aprender a linguagem de sinais, mesmo que não tenha aprendido no decorrer da história. E como o Phonic Ear era um aparelho muito grande que ela tinha que carregar no peito, ela sentia vergonha dos colegas de sala dela verem aquele aparelho e ficarem pensando: nossa, é a menina surda da escola. Então ela tentava de qualquer jeito esconder aquele aparelho. O fato dela tentar esconder esse aparelho fez com que ela se sentisse solitária, porque ela acabava se distanciando das outras crianças, fazendo com que ela tivesse mais dificuldade de fazer amigos, e em alguns casos uns amigos nem tão bons assim.
Uma coisa muito interessante desse livro que eu achei genial foi que a gente passa pelas mesmas experiências da CC. Então tudo que ela tinha dificuldade, todas aquelas angústias são passadas durante o livro e a gente acaba se tornando surdos por um período da nossa vida para entender o quão difícil era ela se comunicar com as outras pessoas. Isso realmente foi enriquecedor durante toda a minha leitura, foi realmente uma experiência muito diferente que eu não esperava durante a leitura. E durante toda essa experiência que a gente acaba criando com o livro, a gente descobre que não necessariamente falar pausadamente ou falar mais alto, aumentar o volume da TV, ajuda a pessoa com deficiência auditiva a realmente entender o que está acontecendo. Bom, pelo menos isso foi no caso da CC. Bom, como eu tinha falado anteriormente, ela cria uma espécie de super-heroína que acaba virando a surda, absurda, para ajudar ela a lidar com essa nova situação. Mas essa super-heroína, ela realmente era criada quando, junto com o Phonic Ear, ela ganhou também um microfone que os professores tinham que usar durante a aula para ela saber realmente o que estava acontecendo, para facilitar assim a comunicação entre ela e o professor, sem que tenha interferência de outros alunos. E ela acabou descobrindo que, independentemente da área da escola que o professor esteja, ela conseguia ouvir as vozes desse professor. Podia estar na sala dos professores, na cantina ou até mesmo no banheiro. E isso fez com que ela tivesse superpoderes, uma habilidade que mais ninguém tinha. Assim ela acaba se aceitando mais e vivendo mais tranquila, fazendo com que ela se sentisse especial de um jeito bom. E um outro fato muito interessante durante a história é que a partir do momento que ela começa a se aceitar do jeito que ela é e se importar se as pessoas vão gostar dela daquele jeito ou não, parar de tentar esconder tanto o aparelho auditivo, ela começa a interagir melhor com as crianças e acaba fazendo amizades verdadeiras durante a história. Esse livro eu recomendo para qualquer um, seja criança, adolescente ou adulto, porque ele faz com que a gente tenha uma perspectiva diferente da visão das outras pessoas. Então, às vezes, a gente acha que a gente está ajudando a outra pessoa por fazer tal coisa, mas, na verdade, o que a gente está fazendo é mais atrapalhando do que ajudando. Eu recomendo para as crianças, principalmente, porque é uma leitura fácil, gostosa e pode ser introduzida para crianças pequenas, já que trata de uma realidade delas, mesmo que elas não tenham problemas auditivos nem nada do gênero, mas conta uma realidade infantil e problemas que as crianças acabam tendo de vergonha por causa de alguma coisa que tem ou que fez, ou simplesmente porque realmente tem vergonha de lidar com outras pessoas, e também pode ser um grande incentivo para começar a gostar da leitura. E eu recomendo para adolescentes e adultos, principalmente pelas questões de reflexão sobre como é a realidade do próximo, que a gente realmente tem que às vezes criar empatia e se colocar no lugar dos outros, não simplesmente julgá-los ou fazer as coisas do nosso jeito porque a gente acha que é certo. E eu acho que isso acaba sendo muito interessante durante toda a leitura. Se você gostou dessa resenha ou ficou curiosa para saber mais sobre a história, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram comprar, que isso também ajuda o canal a crescer. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e me seguir também nas redes sociais para ficar dentro das novidades do canal e também um pouquinho sobre os meus outros trabalhos. E também não se esquece que é muito importante de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sobre os lançamentos novos cada semana. Então foi isso por hoje e até a próxima. Tchau!